Então estamos começando mais um encontro, nosso encontro semanal ou quinzenal. Às vezes não dá tempo, eu estou viajando, não consigo vir aqui na quarta-feira, mas vou me esforçar para vir toda quarta-feira, tá? Mas geralmente eu deixo aqui um dever de casa, que é para vocês ficarem praticando, né? Alguém está praticando? Eu também. Um dos erros fundamentais aqui, ó, tem dois tópicos por conta dele, que é a respiração. Prende. Que a pessoa se arrepende de não aprender isso, se ele deixar essa vida aqui sem aprender esse troço. É minha hora de meditação. Erro fatal, erro danoso na nossa vida. É um erro que, se você não aprender, se você tiver esse erro na sua vida, vai causar vários danos. Tá? Então esse tópico que eu tirei desse livro, Mentalma, tá? Do Jean Van Ella, são de Mentalma 1 até o Mentalma 8. Na verdade eu estou lendo os livros, eu terminei um, e eu vou estar lendo agora o Mentalma 2 e trazendo um resumo para vocês aqui, como se vocês, né, aprendessem aquilo que eu acho que é mais essencial. Por exemplo, a sessão passada eu falei dos 3 As, né? A regra dos 3 As, aprofundar a respiração, alinhar-se com o alto, né? E purificar, ter uma aspiração superior e alinhar-se com o alto, né? Essa regra dos 3 As, a gente passou, né? Estão praticando? Que a partir de uma coisa vem a outra, né? Então hoje, vamos isso aí, ó. Vamos pegar os erros fatais que a gente comete, que a gente pode cometer na vida. Erro danoso que causa dano pra gente. Então o primeiro erro fatal é exatamente não aprender a respirar de modo planejado, não valorizar a respiração. Deixar a respiração no automático, no piloto automático. Aí quando você muda isso aí, muda tudo, cara. Muda tudo, porque naturalmente você vai começar a ter um controle da sua vida. Hoje acordei de madrugada aí, geralmente a gente acorda às vezes para fazer um pipi, uma coisa assim, aí eu sentei, meditei, prestei atenção na respiração, já faz uma diferença, né? Na vida da gente. Volta a puxar o sono de novo. Volta a puxar o sono. Você pode fazer a respiração para poder relaxar ou até para poder ganhar mais força, para poder se estimular. Interessante que eu comecei a praticar respirar 50 vezes, respirar fundo ontem, mas foi por outro motivo, foi para ajudar com a ansiedade, que eu sou uma pessoa muito ansiosa, e eu fiquei sabendo que praticar respiração, respirar fundo é bom para a ansiedade. Aí o senhor veio hoje com esse toque aí. Exatamente, ou você toma remédio ou respira, só que o pessoal não valoriza a respiração porque é de graça, entendeu? Por isso que não valoriza a respiração, porque a respiração é uma química. Aqui, ó, eu tô jogando uma química para dentro do corpo. Quando você está tomando um remédio, você está tomando uma química que vai mudar a química do seu corpo. Quando eu estou respirando, eu estou pegando uma química que está de graça para mim aqui e estou mudando a química do meu corpo. E de acordo com o que você muda essa química, você cria estados alterados de consciência, mas tendendo para o equilíbrio e para o bem-estar. Tá? Então ela é abdominal, primeira coisa para aprender a respirar. Então são duas coisas. Uma coisa é aprender a respirar, outra é usar a respiração, que é o segundo tópico. Ó. Não utilizar a respiração para o controle das suas emoções, para o controle do pensamento, para o controle da sua sexualidade e para a soberania espiritual. Ou seja, para você ser uma pessoa que consegue levar a vida nas suas mãos, para uma emancipação. Para ser uma pessoa que não tem assim, uma imaturidade emocional. Entendeu? Você conseguir oxigenar o seu cérebro para conseguir estudar e aprender e gravar as coisas. Tudo precisa de oxigênio. Então são os dois tópicos. Pode ver que é as duas coisas mais principais. Então a respiração abdominal, vou ensinar duas técnicas para vocês treinarem isso aí. Você imagina que o nariz está abaixo do umbigo aqui. 4 dedos abaixo do umbigo. Tá? Então quando eu puxar o ar, ó, eu vou fazer assim, ó. Ó. Eu não encho aqui em cima não, ó. Tá dando pra ver? Tá. Ó.
Bom que eu tô com a barriguinha bem cheinha, fica mais fácil. Eu tô emagrecendo um bocadinho, né? Por causa do infarto eu tô trabalhando, vocês vão ver, eu vou chegar a 80 quilos. Ó. Só de eu estar fazendo assim, eu movimento os órgãos, eu faço uma massagem no intestino, faço uma massagem no pâncreas, ó, faço uma massagem no estômago, isso melhora a digestão. Depois do almoço, aqui, ó, se eu faço assim, ó, eu melhoro a digestão, eu faço assim, misturar o suco digestivo com a comida. Entendeu? Como se você fizesse uma massa ali bem formada, porque negócio. Aí as fezes também não vão ficar paradas, entendeu? Você estimula a mobilidade. Isso tem que ser o dia inteiro. A respiração abdominal é o dia inteiro. Esse controle é fundamental. Tá? Outro jeito de você aprender, além de você imaginar que o nariz está aqui, ó, você pode imaginar que esse conta-gota de remédio, só que a borrachinha do conta-gota vai estar aqui. Quando você aperta a borrachinha, o ar sai, não é isso? Quando você solta a borrachinha, o ar entra. Então, ó, vou apertar a borrachinha, ó. O ar saiu. Se eu soltei a borrachinha aqui, ó, o ar entrou. Entrou no caninho, que é esse caninho, ó. São as duas técnicas. Isso aí tem que treinar o dia inteiro. Ó. Primeiro, não aprender a respirar. Ou seja, isso é um erro fatal, um erro danoso na nossa vida. Então aprende a respirar, a respiração abdominal. A partir daí você vai empregar isso para várias coisas na sua vida. Como por exemplo, esse ritmo 4-8, eu acho ótimo. O ritmo 4-4, tá? Eu faço 8-4. Hã? Eu faço 8-4. 8-4. 8 para saltar e 4... Não, 8 Pra subir? dou aquela parada e depois solto em 4, bem pausadamente. Mas é preferível inverter. É. Porque soltar mais devagar estimula o parasimpático, que é o freio, para você tirar a ansiedade. Entendeu? Quando você quer acelerar, aí você solta rápido. Eu falo em puxar em 4. Puxa em 4, solta em 8. Longo, Ó. Relaxa, né? Relaxa. Ah, tá. Eu tenho feito isso antes de 4 meditar. horas que você está falando aí é segundo? Oi? Segundos ou tempo mental ou pulsação do coração. Pode. Você faz um tempo mental, tá? Ou segundo ou pulsação do coração. Isso aí, pode, né? Ajuda bem. Nossa, cara, isso aí é tudo, cara. Aí depois você pode ir variando. Eu vou fazer. Quando você aprende e tem esse autocontrole, ó, por exemplo, aqui, ó. Eu vou puxar em 4, prender em 8, saltar em 8 e ficar vazio em 4. Ó. Soltei em 8, fica vazio em 4. Agora, agora faça em 4 de novo, solta em 8. Aí você pode passar para 16, prender em 16, você vai oxigenar mais. Aí você pode ficar vazio mais tempo, o máximo que você puder, dar fome de oxigênio no seu corpo. Então você fez algumas respirações, aí você... Ou então faz assim, algumas respirações mais rápidas, né? Oxigenou bem, faz uma bem profunda, prende um pouquinho, aí dá um barato, dá uma onda gostosa, aí você solta. Quase um teto preto, né? Aí você fica vazio o máximo possível, ó. Já está oxigenado? O que acontece? Você desenferruja o seu organismo. Aquele negócio que não está trocando, não entra oxigênio ali, a glicose está subindo, o açúcar está subindo, seu organismo, você come e não absorve, entendeu? Comer é bom, mas não digere, fica aquele negócio voltando. Esse negócio de você ficar com a fome do oxigênio, aquilo dá uma desobstruída. Soltar o intestino. Então, Dá ajuda. uma técnica também para soltar. Isso aqui ajuda a funcionar direitinho. Soltar o intestino Regularizar. é tomar muita água, cara. Tomar 2 litros de água no mínimo, de manhã. Comer bastante mamão. Mamão. Mais água. Basta água. Tem as coisas mais
Mamão, aquela ameixa. Deixa a ameixa dormir dentro da água assim, no outro dia você toma água e come a ameixa. Né? Aquela preta. Aquela ameixa preta, aquilo é ótimo. Aí tem o chá de casca sagrada, tem, né, a CN, tem várias coisas. O específico 46 da meia da prata, tem várias coisas. Massagem abdominal, a respiração abdominal e água, que é o principal. Porque se você não toma água, seu corpo tira água do esgoto, ou seja, ele tira água do intestino. Ele resseca as fezes. Você tendo água à vontade, ele deixa a água no intestino à vontade e usa a água para sua lágrima, para o suor, para poder hidratar seu cabelo, sua pele. Ele usa a água que você está dando para ele à vontade. Não tendo, ele vai tirar água de onde? Do intestino. Aí resseca as fezes. Tá bom? Qual é a quantidade ideal de água por dia que a gente deve tomar? Agora, é 1 ml para cada quilocal, né? Cada quilo de energia que você queima é 1 ml. Então, normalmente um ser humano adulto gasta 2.000 calorias por dia. Ou seja, seria 2.000 ml ou 2 litros. Então você tomando pelo menos 2 litros de água por dia, tá bom. Mas se você quiser, no caso do intestino preto, passar para 3 litros, ou passar para 4 litros até você notar que o intestino normalizou, depois você diminua, a água já virou um remédio. Tudo bem. Entendeu? Mas o bom é você tomar 600 ml de manhã em jejum. De manhã você pega toma 3 copos americanos de água. E aqui nós temos uma água maravilhosa, isso aqui é água de Minas, você. Sem química nenhuma. Isso é remédio. Eu tomo dessa água aqui, ó. Qual o senhor fala lá de trás? Essa água aqui, ó. Essa da torneira mesmo? Essa da torneira. É água sem química. Sem tratamento de cloro. Entendeu? Meu senhor, que tipo, eu tenho problema de diabetes 2. Se eu tomar muita água, dá vontade de mijar. Já pesquisei isso, tá verdade? Você tomar pouca água ou muita? Bom, diabetes 2 você tem que tomar os remédios ou fazer atividade física também. Então, corrija. Fazer atividade que pega esforço. Assim, o esforço durante... Se você fizer um esforço durante 1 minuto, um esforço... Pega um peso, uma coisa assim... Claro, o tanto que você aguenta, também não vai exagerar. Equivale a 10 minutos de exercício. Entendeu? Então, se todo dia você fizer 1 ou 2 vezes um esforço, por exemplo, subir uma escada, um pouco mais rápido. Entendeu? Equivale a muito tempo de exercício. Hoje tem pesquisas para você prevenir problemas do coração. Eu, quando tive problema, eu estava com uma dificuldade de subir escada, chegava cansado. Agora eu estou subindo escada assim, entendeu? Já estou subindo normal, porque o coração, ele não gosta que você fica parado ali, ele precisa de você levar ele num ponto e ele relaxar depois. Ele gosta de ser acelerado, mas não ficar na aceleração o dia inteiro, entendeu? Mas você precisa de exercer essa mobilidade cardíaca, para você prevenir de ter um infarto. Porque um dia que acontecer um negócio que o seu coração precisa bater mais assim, ele não vai infartar, ele já está acostumado com esse exercício. Entendeu? Então é importante esse exercício para prevenir problemas cardiovasculares. Bom, eu vou ler o que ele fala aqui também, né? Eu estou comentando, mas ó. Então o primeiro erro fatal consiste... Eu vou tirar essa pisca-pisca aqui. Primeiro erro fatal consiste então em não aprender a respirar por não valorizar a respiração. Passar pela vida sem ter se dedicado a algo tão simples de ser feito e que ainda é grátis, né? A gente comentou, que é controlar a respiração, respirando mais profundamente, fazendo disso um hábito consciente, nos moldes definidos pela compreensão esclarecida. Compreensão esclarecida é essa explicação que eu estou dando, que é uma química. Em vez de você tomar remédio, você está jogando uma química, um remédio dentro de você. É química, é um gás. O gás é química. Você não cheira aquele gásinho para anestesia geral? Né? Gás hilariante, a pessoa vai te dar um gás, cheira e pum, apaga. Esse aqui é um gás, é um oxigênio. Nitrogênio, o ar tem 80% de nitrogênio e 20%, 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. É o que tá a química que nós estamos respirando aqui. Doutor Geraldo, assim, não tem nada a ver com o assunto, não, mas como o senhor falou hidrogênio, o que é, por exemplo, eu falei nitrogênio. Nitrogênio e oxigênio. Tá, não é hidrogênio. Não. É porque eu associei aquela bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio... É aquela que deixa, levar tudo, só deixa o ser humano. Ou é fissão, a bomba atômica ou é fissão ou fusão. Por exemplo, o Sol é uma bomba atômica controlada. O hidrogênio vira hélio. Tá? Ele se quebra, é uma fissão, é uma fusão.
É uma fusão. O hidrogênio é o primeiro átomo da tabela periódica, ele tem um próton. E o hélio é o gás nobre que tem 2 prótons. Então, quando o hidrogênio junta com outro hidrogênio, ele vira hélio. Porque mata só os seres vivos, que eu já ouvi falar. Por exemplo, tá, solta bomba de hidrogênio nessa sala, vai ficar aqui, celular aqui, mas os seres Não, vivos... é muito calor, muita energia, você mata tudo. Aqui só mata os seres vivos. Porque as condições... Mas vocês queimam o inorgânico. O ser vivo é chamado orgânico, né? Mas o inorgânico derrete, ó. O ferro derrete, entendeu? Derrete, é muito calor, muita temperatura. Então, ó, é um dos mais sérios padrões de ignorância que faz o indivíduo se arrepender amargamente deixando essa existência sem aprender isso. Segundo o erro fatal, então, aqui, ó, é não utilizar essa educação respiratória. Primeiro você se educa, domina isso aí. E aí passa a utilizar isso aí para se curar, cara. Eu já falei, você pode usar para poder tragar, evitar o cigarro, né? Para poder, em vez de ter que tomar o álcool para poder relaxar, usa isso para relaxar. E depois você não vai tomar descontroladamente o álcool, você vai tomar o álcool moderadamente. Entendeu? Você não vai ficar viciado. Porque o bem-estar que você precisa adquirir, você adquire pela respiração. As outras coisas você usa, mas não fica sendo usado por aquilo. O senhor acha que no caso aí, a respiração, ele pode melhorar uma disfunção física, uma disfunção orgânica? Claro, é exatamente isso que eu estou falando. Ó, a respiração está aqui no meio, tá? Então o meio é o equilíbrio entre a cabeça e a barriga. Aqui, ó, é contração, ó, aqui entra. Aqui é consciente, entra a luz, entra o ar, entra o som. E aqui sai, é expansão. Aqui é frio, aqui é quente, tá? Então aqui contrai, aqui expande. E aqui, ó, contrai, expande, contrai, expande. O coração e o pulmão é que equilibra os dois extremos, entendeu? Ó, a expansão, vida, calor, quentinho, ó, barriga. A contração, ó, morte. Expiração, aqui, ó, frio, entendeu? Morte e vida, ó, caveira, ó, morte, ó, tá vendo? Aqui vida, ó, quentinho, tá bom? Então ela tá aqui no meio, entre a vida e a morte, ó. Inspira, vida. Expira é a morte, vida, morte, vida, morte. Está constantemente. Tá? Quando você nasce, ó, inspira, vida. Quando você morre, ó, expira, morte. O último suspiro, o primeiro suspiro. Nossa vida aqui é entre o primeiro suspiro e o último suspiro. É a respiração. É a respiração. Então você está trabalhando com essa força da vida. Com a pulsação da vida. Tá? Só que em vez de ficar no piloto automático, aí você leva a vida no automático, você vai ver que isso aí influencia no resto todo, você passa a ter o controle disso aí. Aí você vai passar a ter controle do seu sexo, por exemplo. Se você tem uma respiração descontrolada, o seu sexo vai ser descontrolado. Se você tem uma respiração descontrolada, seu pensamento vai ser descontrolado, sua emoção vai ser descontrolada. A partir do momento que você tem uma respiração controlada, você domina a energia sexual, domina a ejaculação, tá? Porque o sistema nervoso simpático, que é a respiração descontrolada, acelerada, ele é ejaculatório. Quando você domina e faz a respiração mais profunda e lenta, ele dá vasodilatação, que é o sistema nervoso parasimpático. Então vai sangue para o pênis. Aí você fica com uma boa ereção, uma boa potência sexual e não tem esse negócio de ejaculação precoce. Quando você tem descontrole, tá vendo? Ela está no meio, ó. Ela está no meio, ela controla os dois lados. Agora, é um negócio. É que nem você tá nela, quando fica daquele jeito. Você respira e prende. Entendi. Respira e prende. Você prendeu aqui, você prende lá. Tá falando assim? Você vê como é que o sangócio, ele importa em tudo na nossa vida, cara. Por isso que eu estou detido nisso aqui. Então, ó. Então, o segundo erro fatal é não utilizar essa educação respiratória para controlar as emoções, a saúde corporal, o bem-estar espiritual. Esse é o pior de todos os erros fatais, que se confunde com o primeiro. Quer dizer, tem a ver. O primeiro é aprender, o segundo é usar isso. A soberania espiritual, que pode ser afetada por emoções negativas, passa necessariamente pelo controle das emoções, que é mental.
Esse controle das emoções, por sua vez, depende do controle da respiração, que é físico. A outra opção é tomar remédio, que a gente falou. A prática do controle da respiração corporal é que ajuda o ser humano a comandar esse processo mental de domínio de suas emoções. Muitos humanos já têm idade espiritual e conhecimento terreno para não desperdiçarem suas vidas e vidas por não se dedicarem a essa prática. Em geral, a humanidade ainda erra bastante nisso. Os guias espirituais dizem com muita propriedade que a verdadeira soberania é exercida sobre a própria pessoa e não sobre o outro. Ou seja, você não é soberano sobre o outro, você não é soberano para mandar no outro, você tem que ser soberano para mandar no você. É soberano para mandar em você. Ninguém é soberano espiritualmente se não controlar suas emoções. E as emoções que passam por eles, vindas da corrente mental humana, são controladas pela respiração. Uma respiração delicadamente preparada por um ser humano é de grande valor, porque respirar profundamente, como obra da sua vontade, e não como processo involuntário do corpo, é a única maneira que se tem para se estar no comando dessa corrente mental, que passa pelo seu psiquismo. Enquanto ele estiver no controle, seu psiquismo ficará com a luz acesa, emitindo uma irradiação que sai dele. E caso uma pessoa problemática se aproxima, essa sua vibração luminosa derreterá tudo que for energia negativa. E os espíritos trevosos que pretendem fazer mal a ela nem chegam perto dela. Também a fé religiosa com o objetivo correto também acende a luz da alma daquele que sente protegendo. Ou seja, você se protege também pela fé, uma fé sincera, ardente, mas você se protege de carga negativa, de gente negativa, aprendendo a dominar a sua respiração. Olha a importância disso, gente. Você tira encosto da sua vida. Porque o encosto está descontrolado. Se você tivesse controle, ele teria o prazer, o bem-estar dele aprendendo a respirar. Não precisaria de ficar sugando a energia dos outros. E nem fazendo controle mental do outro para poder fazer o outro mandar fazer merda. Olha o alcance do negócio. Eu, cada vez mais que ensino, aprendo mais sobre respiração. Porque é muita coisa, muita variabilidade que você pode fazer, entendeu? Então vamos para o terceiro erro fatal. Tratar o acessório como essencial. Raul Seixas tem uma música que fala muito do Raul Seixas aqui. Hein? Tem muita gente que passa a vida inteira tratando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que está o coringa do baralho. Né? Ou seja, pedir o reino dos céus e seu reto uso, o resto virá para acréscimo. Dai a César o que é de César. Ou seja, as coisas materiais têm o seu valor, você tem que achar o equilíbrio nisso aí, mas com o espiritual. Só que o espiritual é mais importante. Um foguete daquele lá que vai para a Lua, que vai para Marte, não sei para onde, se não tiver uma chama de luz ali, um fogo, meu caro, acendeu o fogo, o negócio não vai. Entendeu? Então o fogo do espírito é fogo, né? É o fogo do espírito, é a luz, é a ideia, é o pensamento equilibrado. Entendeu? Então tem que buscar isso, o equilíbrio do pensamento. O pensamento é fogo, é luz. Então o pensamento é um mundo espiritual. Tá? Vamos ver o que ele fala aqui para poder... Terceiro erro fatal. O terceiro erro fatal reside em tratar questões acessórias como se fossem essenciais. Ou seja, valorizar o que não tem valor e não ter olhos para valorizar o que realmente tem. Para poder identificar o que é acessório e o que é essencial, uma pessoa tem que se treinar na arte da sabedoria, esclarecendo cada vez mais o nível de compreensão que pensa sobre si mesmo, na vida em geral. Se ela não conseguir separar o acessório do essencial, desperdiçará muita energia ao levar sua vida discutindo, por exemplo, maneira, procedimento, resultado relativo a questões acessórias. E não conseguirá cuidar do essencial, porque sua energia praticamente já se foi gasta. Ou seja, gasta a vida, às vezes fofocando, às vezes falando um assunto que não tem porquê, entendeu? Ficar falando aquele ali, não vai trazer engrandecimento de nada. Ou falando mal de alguém, ou até até falar mal de político também, não é bom não. Deixa o político fazer as merdas dele lá, a gente tenta acertar daqui. Mas tudo bem, na hora de votar, você vota até outro dia eu peguei uma ideia do Jean Vanella que eu gostei muito, tá? Falar aqui, quem sabe esse troço ganha força aí. Quando você vota no político, você vota por aquilo que ele fala contigo, né? É o erro do erro fatal, acreditar no que não é verdadeiro e não acreditar no que é verdade. Ou seja, a gente acredita que ele vai fazer aquilo que ele falou. Se durante o mandato dele ele não fazer aquilo que te fez votar nele, você entra com uma ação anulando o seu voto, porque ele mentiu para você. Se 50% das pessoas, presta atenção, vamos ver se isso chega
lá no Congresso, no Senado, se 50% das pessoas anularem o voto porque a pessoa mentiu para ela, ele perde o mandato. Olha só, cara, isso é corrigir todo mundo, olha que ideia boa. Entendeu? Ah, você falou que ia pegar, ou que ia, sei lá, as pessoas... Hã? Ele tem uns 4 anos para cumprir isso. Ele tem, na hora que der 50% já era. Ele perde. Não, vamos supor, se um mês de mandato, deu 50, o cara recebeu 10 mil votos. Se em um mês de mandato ele recebeu 5 mil negativo, anulado, ele é trocado. Hã? Ele perde o mandato, olha que ideia boa, cara. Isso é democrático. Porque você se sente traído, falou, eu votei nesse filho da puta aí, esse cara não tá fazendo o que eu falei, porra. Que merda é essa? Me enganou, fui iludido. Entendeu? Olha que ideia boa, já achei genial, cara. Já tá valendo? O cara, isso não, uai, isso tem que passar por lei. Tem que ir ao Congresso, tem que alguém. Tem que fazer. O cara, você imagina, o político fica abotoado, meu caro. Ele entra lá e fala assim, pô, eu tenho que fazer o negócio direito aqui, cara, eu tenho que ser transparente. E na hora que ele estiver fazendo a campanha dele, ele não vai ficar falando coisa que ele sabe que ele não vai fazer. Entendeu? Ah, eu vou fazer a ponte, não sei das contas. Eu vou acabar com a pobreza. Eu vou tirar a fome de todo mundo. Aí vai começar a falar essas coisas, depois você falou que ia tirar, cadê? Eu vou fazer encanação, o saneamento básico do bairro tal. Entendeu? Tá lá, o esgoto, tudo a céu aberto. Aí, ó, eu não concordo com o meu voto, anulo o meu voto. Isso vale para prefeito, para deputado, para vereador, caramba, 4, entendeu? Para presidente. Pronto. A pessoa não vai ter fila mais para poder comprar osso para comer. Tá lá a fila do osso. Se o cara prometer que não vai estar na fila, você anula o voto. Aí dele, se ele prometer, você tem que prometer uma coisa que ele é capaz de cumprir. Entendeu? Porque ele vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, cara. E outra coisa, ele vai entrar afiado, vai estar todo mundo tomando conta dele. Entendeu? O brasileiro não faz isso, não. Eu achei gênio, mas não tem como não fazer, cara. Porque você se comprometeu com o seu voto ali, você anula ele, cara. Você tem esse direito de anular. E, na verdade, eles estão o direito só de se anular na hora do voto. Tinha que anular depois do voto. E até voto nulo ia acabar. As pessoas iam ter mais interesse por eleição, porque ele ia ter mais poder democrático sobre o político. Achei maravilhosa essa ideia. Né? Tomara que ela expanda. Então, ó, para poder identificar... Tomar o acessório pelo essencial significa ainda uma ignorância muito profunda. O ser humano precisa identificar o que é interessante para a vida mundana e o que importa para a vida espiritual. E saber tirar uma resultante desses dois aspectos. Ou seja, viver uma vida equilibrada também. Não adianta ficar nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Uma vida equilibrada. Infelizmente, o tema da preocupação com a respiração é o mais triste exemplo desse nível de negligência, né? Ou seja, também você troca o essencial, não, tem que tomar remédio, tem que saber isso aqui, coisa só, sem saber que você tem um remédio também preciosíssimo, preciosíssimo. A minha recuperação cardíaca, tá? Porque geralmente as pessoas ficam com sequela, graças ao meu conhecimento da respiração, tá? Que aí eu pude conseguir tirar um bocado de remédio, não estou tendo tanto efeito colateral, eu só estou tomando remédio agora para controlar a minha pressão. Bom demais, graças a Deus. Entendeu? Então não é aquela montoeira de remédio, tudo, aquele negócio todo, que aquilo ali tomando a vida inteira e você não fazendo alguma coisa para substituir o remédio, fazer, ou você controla a respiração, ou toma remédio. Tá? Eu tomo 11 comprimidos. Por aí, ó. Colesterol, 4 para diabetes, civastatino, fluoxetino para ansiedade, losartano para pressão, pantoprazol para o estômago. Então, um dos remédios aí você está tomando porque os próprios remédios é para tirar o dano que os outros estão causando. Podia diminuir Então, isso. Diminuir à medida que você buscar a sua saúde física, mental e espiritual. É que nem eu... Por exemplo, perder a circunferência abdominal. Tem que levar isso aí para 102 centímetros. Entendeu? É difícil? É, mas você consegue. Todo mundo consegue. É comer pouco e vai chegar mais. E comer mais qualidade que a quantidade. Preferir mais fruta, colocar 3 colheres de arroz. Quer ver, ó, uma dieta com 1.200, 1.500 calorias, é 3 colheres de arroz, 2 de feijão,
verdura e legume à vontade. E uma proteína. E uma proteína. Almoço e jantar é isso. E um pão de manhã, um pão à tarde. Você vai estar comendo 1.200, 1.500 calorias. Agora, você comer um pratão de arroz assim, você está dando 2.500 calorias numa refeição só. Aí não tem jeito. Essa conta tem que fazer. Boa. Quarto erro fatal. O quarto erro fatal, então, que o ser humano comete, achar que é a personalidade. Isso aí é uma coisa que eu já falei com vocês aqui, eles já têm essa orientação lá, lá no pessoal da yoga, lá do Oriente, da Índia, eles chamam de Dehatma Buddhi. Dehatma Buddhi é a pessoa que se confunde com o corpo, tá? A nossa própria ciência ocidental acha que o ser humano é o corpo, né? Isso aí, cara, por incrível que pareça, é uma ignorância, e 99% das pessoas acham que assim, eu vou morrer, porque o corpo parou de funcionar, o que a pessoa acha que morreu. Ele não morre, porque a pessoa acha que o nível mental não existe, não é realidade, entendeu? Que ele não está encostando no pensamento, que o sentimento não é realidade, que a vida, a vitalidade não é realidade, acha que a realidade é só o corpo. Entendeu? O seu mundo interno, de você olhar os seus pensamentos, observar os seus pensamentos, a corrente mental, isso aí não é realidade, não. A realidade é só a física. Aí a pessoa fala assim, só existe isso. Então eu sou isso. Eu sou o corpo. Chama a doença do Dehatma Buddhi. Se confundir com o corpo. Isso é de uma ignorância, cara. E a ciência... Olha só, hoje eu vi de um cientista. Olha só, hoje pelas pesquisas, várias pesquisas controladas com aquele duplo cego, né? Pessoas que sabem que está sendo feita a experiência, que está ativo numa experiência, e outros que acham que tá? Que é só um placebo. Tudo aquilo que eles falam que é científico, está bem ali, dentro da ciência mesmo, né? E o outro fala que é não científico. O que fala que está carimbado que é científico, 95% de chance de não ser. E o que fala que é só intuitivo, 95% de chance de ser. Isso é uma aberração, eu como médico falando isso aí. Mas sabe por quê? Aquilo que fala que é científico tem. Quem que patrocinou a pesquisa? Se o cara patrocinou a pesquisa, vai dar o resultado que ele quer. Sacou o lance? A coisa não é desse jeito não, cara. Você vê aí, essas coisas aí de vacina, está dando problema num monte de gente, ó. Entendeu? Teve muita gente, coisa ali que foi empurrada. É necessário? Sou a favor de vacina? Sou. Mas tem muita coisa, acho que o Vioxx, não sei, um remédio que dava para reumatismo. Alguém lembra desse? Não. Depois de não ter morrido não sei quantas mil pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, aí tiraram o remédio do mercado, porque criaram ele como uma coisa segura para o ser humano, para papá, quer dizer, científico, entendeu? Tem gente que faz remédio para aplicar contra a gripe, como remédio, a gripe vem forte, mais forte ainda. Não, isso aí já assim, eu não tomo. Eu prefiro o meu sistema imunológico reagir. Mas tem pessoas que se beneficiam. Outros falam que depois que tomou aquilo lá, pegou gripe. Entendeu? Aí o que tem que fazer? Tem que fazer um estudo sério, pesquisar quem tomou, quem não tomou, ou pegar uma turma lá e aplicar soro em 1000, por exemplo, e aplicar a vacina em 1000 e acompanhar o que acontece com aquele, entendeu? Aí você vai ter o resultado ali. Agora, se isso aí tiver um dinheirinho rolando por fora ali, vai dar a tendência para quem fabrica o negócio. Laboratório. É isso, por isso que hoje, você não consegue fazer uma pesquisa hoje sem muito dinheiro, cara. Então é difícil a pesquisa sair certinha, porque vai dar. Então até uma comida, vamos falar assim, a carne faz bem para a saúde, agora mudou a pirâmide alimentar. A carne está no topo, tem que comer mais carne, que ele é bom, tá? Eu sou vegetariano, não mudou nada o meu ritmo, não voltei a comer carne por causa disso. Eu não acredito nisso. Entendeu? Não acredito, porque eu tenho uma experiência que isso não é verdadeiro. Sim. Agora, você também se empanturrar de pão, se empanzinar de pão, o nome já diz, empanzinar de pão, faz um mal desgraçado. Entendeu? Se eu não como carne de espécie não, só peixe. Eu como peixe e ovo só. Peixe, ovo, queijo. E pouco leite, entendeu? Quer dizer, não falta tal da vitamina B12, que é a única coisa que você não encontra no reino vegetal, assim. Mas levedo de cerveja, por exemplo, que é um fungo, tem. Aí eu uso levedo de cerveja, eu uso suplemento, pólen de abelha, tá? Que vem do animal também, né? Não é animal, é vegetal, mas passa pela abelha, pega alguma coisa do animal ali, né? A pesquisa o mel, fitoterápica,
Ainda está muito abaixo ainda do que poderia ser. Está muito abaixo, sabe por quê? Não dá patente. Você só consegue patentear uma coisa que não tem na natureza. Você sabia disso? É? Tem que ser um ET. Ou seja, o organismo nosso é da natureza. Então, quando é uma substância da natureza, por exemplo, um fitoterápico, ele entende aquela linguagem. Agora, o ET é uma coisa que foi fabricada em laboratório, aí pode ter a patente. Ele tem que mudar algum radical daquela química ali. Aí, ele pode ter aquela patente. Agora, por exemplo, o ozônio, que é uma coisa maravilhosa para a saúde. Por que o pessoal não interessa? Não pode fazer patente, aí tem que ser barato, não pode ser um negócio absurdo. Já viu esse remédio, às vezes, para o câncer, para uma doença rara aí, que custa 10 mil reais ou 100 mil reais uma ampola? Entendeu? Porque tem a patente, é uma coisa fabricada ali, que vai mudar muito o organismo da pessoa, mas o custo daquilo ali é o custo da patente, entendeu? É da ideia do cara ali. Não estou menosprezando, não, que a ideia é a coisa mais valiosa que a gente tem. Mas, pô, também não precisa ser tão caro assim. E os naturais, cara, igual a respiração, é de graça. Aí você fala, não, é de graça, eu não quero, eu vou lá nos Estados Unidos procurar o médico melhor lá, eu vou lá naquele cara que é o bambambam do bambambam do bambambam. Não adianta nada, parceiro. Isso é uma das ilusões de achar que a gente é o corpo. Ou seja, que um corpo de um comprimido, um negócio assim, vai resolver os seus problemas tudo. Resolve sim. Por exemplo, a minha intervenção médica no infarto que eu tive, eu teria morrido se não fosse o médico colocar o stent em mim, pô. Quer dizer, então por isso você tem que dar o valor às coisas materiais e o valor às coisas espirituais. Mas saber equilibrar isso. Não ficar só piradão com uma coisa só, entendeu? O cara é excesso de espiritual, vira um cheira-céu. E o materialista vira um tatu enfiado só buscando as coisas daqui. Aí brigando por qualquer pedacinho de terra, por qualquer centavinho, por qualquer coisa, entendeu? Fica só brigando por coisa material. E, no entanto, às vezes, uma conversa boa que tivesse entre dois irmãos, por exemplo, ali, ou vão ser irmão, vão ser pai e filho, vão ser amigo, mãe e coisa e tal, entendeu? E aí pronto, você corrigiu o espiritual ali, o material corrige, cara. O material corrige naturalmente. Agora você fica ali no material só ali, e não põe um pouco de espiritual, que é o quê? Botar amor, botar pensamento harmonioso, sentimento de amor, né, nas relações. É que nem meu pai me ensinou Amor com a próprio. guarda-chuva, eu sempre arrumei para as idosas lá. Quanto que é, meu filho? É R$1 para a senhora, não tem dinheiro. Leva o guarda-chuva que está arrumado, depois a senhora me paga. Isso aí. Surgiu a oportunidade de fazer o bem? Faz o bem. E não perca tempo, cara. Faz o bem. Então, quarto erro fatal, o ser humano resume-se, achar que é a personalidade. Tá, já falou do Errat Mahmoud, ó. Quarto erro fatal que o ser humano comete, resume-se em achar que é a personalidade ilusória corporal, confundindo-se com o corpo. Ou seja, o eu animal do corpo biológico. A pessoa fica achando que é um animal, entendeu? Que tem só as apetites sexuais, apetite por satisfação física, orgânica, conforto material. Até a própria Anitta, que faz aquelas musiquinhas do rebola pra lá e rebola pra cá, que mostra a bunda aqui, mostra a bunda ali. Ela falou, quando ela não tinha nada, né, que lá nasceu lá, falou assim, não, aí eu vou ficar feliz quando eu adquirir, por exemplo, uma casa, que eu não tinha casa. Aí comprou a casa e falou assim, não, eu não fiquei feliz, eu quero ter uma casa melhor, porque o fulano tem uma casa assim, aí eu quero comprar o carro, eu não fiquei feliz. Aí eu não, eu vou ficar feliz quando eu for uma atriz internacional, pode dizer que ela fez a carreira internacional. Eu vi entrevista interessante, aí teve a carreira internacional, não ficou feliz, ou seja, a felicidade não é externa, cara. A felicidade é um estado interno. E tem uma coisa que te traz felicidade, é você aprender a respirar. Porque você tem um bem-estar depois, você faz é como se você usasse uma droga, cara. Só que não faz efeito colateral nenhum. E aí você não vai ter as mazelas de ter que dormir com as consequências todas do uso de droga, né? Que todo mundo aqui sabe melhor do que eu. Eu aprendi com vocês aí para não usar droga. Eu fui ontem em São Pedro e vim até aqui com dinheiro no bolso. Não deu vontade, né? Não É deu isso aí, vontade. Parabéns, pô. Falei que você tá melhorando, cara? Graças a Deus. Está melhorando. Você está tendo agora o seu pensamento um pouco mais. Vai estar dentro dos erros fatais aqui. Você está começando agora a observar mais os seus pensamentos e não deixar ficar vomitando na boca qualquer coisa que passa na sua cabeça, não. É Ué. muito remédio que eu tomava. Então, ué. Troca ideia, eu posso voltar a tirar minha carteira se eu quiser. Quinto erro fatal. Confundir-se com os pensamentos e sentimentos. Então, ó, a mentenet, né? Mentenet. Existe uma internet mental que não dá sossego pra gente.
Você fica o tempo todo passando uma cadeia de pensamento na sua cabeça. Você não tem sossego, um segundo. Tenta parar de pensar para você ver se você consegue. Eu não vou pensar. Ah, eu consegui não pensar. Você está pensando que você não pensou. Ou seja, não tem. Agora tenta pensar numa coisa que a sua vontade falou. Ó, eu só vou pensar durante daqui até interar um minuto, tá? Eu sou soberano sobre mim, sobre a minha mente, sobre meus sentimentos. Eu vou pensar, por exemplo, numa rosa. Ou vou pensar numa bola, sei lá, vou pensar no sol. Tenta pensar um minuto numa coisa que você determinou para você ver se você consegue. Ou seja, nós somos escravos de uma corrente mental que passa e fica entulhando a nossa mente de arquivo que a gente não quer. Entendeu? Você tem que aprender a não identificar com isso, saber que isso não é você. Aí o que você vai fazer? Você vai pelo menos começar a observar isso e vai falar, como eu determinei que durante um minuto eu vou querer pensar apenas Não consegue, né? numa coisa que você definiu e não pensou, tudo que aparecer você vai falar, isso não sou eu, isso não é meu, isso não sou eu, isso não é meu. Você fica assim, entendeu? Não sou eu, não é meu, não sou eu. Senão você confunde com um pensamento ruim que vem ali e você faz uma merda depois. Eu fico pensando em coisas que nem aconteceu e que se aconteceu eu já penso em plano A, plano B, plano C, Então, plano D. olha cá, exatamente isso que nós estamos falando. Ó. O quinto erro fatal ocorre quando a pessoa se confunde com sentimentos e pensamentos que fluem pela sua mente, mas que não são seus. Infelizmente, o que a pessoa passa a achar que é, ao observar os sentimentos e pensamentos no seu eu imediato, esse é o eu imediato, que é o nosso eu animal. É aquele que age com o primeiro impulso, entendeu? Toma lá, dá cá. Você não reflete sobre o que veio. Como é que você não obedece essa corrente de pensamento? Quando vem um impulso, você respira, reflete, pensa sobre aquilo, racionaliza e busca. Você pode até falar assim, meu eu superior me ajuda a ter uma solução positiva disso. Aí depois de um tempo, é assim. Você vai ali e está resolvido. Não demora muito não, você faz isso aí, só você acostuma a fazer isso aí. Tem um impasse ali, uma situação, uma palavra que precisa ser mais bem colocada numa situação ali, entendeu? Você está indelicado ali, você está meio ignorante, atropelando uma situação, você respira, pede uma inspiração superior, no seu eu superior, dentro de você mesmo. Aí vem uma ideia, você vai dizer, opa, eureka, isso aqui vai solucionar. Você vai lá e faz e a coisa dá certo. Tem que aprender a fazer essa prática. Infelizmente a pessoa, o eu imediato, e ao se identificar com os mesmos, faz com que ele se transforme naquilo. Contudo, o eu verdadeiro, que é o eu mais profundo, que precisa ser despertado para poder assim observar a corrente mental, em vez de você ser a corrente mental, identificar com ela, você vai ser um observador dela. Observar a corrente mental humana sem se confundir com o que vem nela. E a partir daqui, a pessoa decide como agir. É como se essa corrente, imagina a corrente de um rio. Você está no meio do rio ali. A correnteza é forte, cara. O que você faz? Você tem que sair para a margem, observa o rio passar. Observa o rio passar. Aí você passa a ter domínio daquela corrente ali. Você faz o que você quiser com ela, entendeu? Você pode até entrar no meio. Eu vou mergulhar nessa corrente aí. Vai, mergulha, mas sabendo que você tem a condição de sair na hora que você quiser. Assim, o erro terrível que o ser humano comete é confundir-se com os pensamentos e sentimentos, que apesar de lhe parecerem próprios, não são, ainda que passem por sua mente. Lembre-se, o leitor, que a mente é um processo. A mente é um processo, a mente é um arquivo, é o software, né? E o cérebro é o hardware. Então é um arquivo. Do mesmo jeito que o computador dá problema aí quando entra um vírus, um monte de arquivo. Quantos vírus que entram na nossa mente? Um monte de intruso. Entendeu? Um dos intrusos, por exemplo, tem intruso sexual. Já falar de incubos e sucumbos. Incubos e sucumbos? Incubos e sucumbos são pessoas que morreram viciadas em sexo. E o sexo é diferente lá do outro mundo. O que eles fazem? O incubo é o masculino e o sucumbo é feminino. Aí ele faz a pessoa sonhar com uma pessoa que ele gosta, e aí extrai a energia sexual dele, põe ele ter ejaculação à noite, entendeu? Poluição noturna, chamada poluição noturna, como se ele estivesse transando com a pessoa do sonho. Entendeu? É incumbos e sucumbos.
São intrusos na sua mente. Intruso é uma pessoa intrometer no seu pensamento, entendeu? Mas se tiver um pensamento bem no passado com elas? Mas aí você fica sonhando com poluição noturna, isso tudo incumbe e sucumbe, sugando sua energia sexual. Entendeu? Se você aprende a respirar e cria uma aura protetora, de amor, de luz, eles não aproximam de você. Porque você saiu da pornografia, saiu da masturbação. E aí vai. Acredita no espírito obsessor? É isso que eu estou acabando de falar aqui, ó. Mas o senhor acredita? É isso que eu estou acabando de falar. Existe, é chamado intruso, eu estou dando outro nome. Encosto, intruso, espírito obsessor. E eu estou nomeando o incubo, tá? Que é um espírito obsessor sexual, é masculino. E o feminino é uma pessoa ninfomaníaca, uma mulher que morreu viciada em sexo, ela vai querer ficar sugando a energia sexual de quem tiver a TV aberta ali, o chakra, não é isso, ó. Na mesma frequência. Na mesma frequência, exatamente. E muda, quando você muda a frequência, eu quando era mais inexperiente ali, nos meus 17, 28 anos, eu tinha esse problema. Hoje não passa nem perto, entendeu? Zerou. Depois de um certo tempo que eu adquiri o domínio, né, da energia sexual, não foi nem cosquinha. Inclusive eu identifico o problema no sonho. E mando pro quinto do inferno, de onde estava. Sexto erro fatal. O sexto erro fatal do ser humano consiste em delegar o comando do direcionamento dos seus pensamentos às circunstâncias da vida. Ou seja, às religiões, ao que for. E deixar de dirigir por autoridades religiosas tão necessitadas de conselho, de orientação, e às vezes em intensidade bem superior aos seus próprios fiéis. Ou seja, às vezes, gente, você não que eu estou desmerecendo um pastor, um padre, autoridade, que existe pessoas idôneas em todas as áreas, e existe pessoas com interesses ruins em toda a área, no direito, na economia, na medicina, na espiritualidade, nas religiões. Existem pessoas ali que estão realmente para ajudar, mas tem pessoas ali que tem uma máscara, está com um problema pior do que você que está ali se aconselhando com ele. Você viu o caso, por exemplo, de pedofilia? Tá? Aquele cara precisa de orientação. Geralmente o pedófilo foi abusado na infância, ele tem que ser tratado da criancinha emocional dele. Entendeu? Ele aprendeu que amar é ser abusado. E se você não tirar isso dele, depois o cara está adulto, ele tem o corpo físico dele que envelheceu, tem o eu adulto dele, que é o eu intelectual, mas o eu emocional dele é aquela criança ferida da infância. Só que ele pode esconder isso aí, botar uma máscara de uma autoridade. E na hora do vamos ver ali, quem manda é o emocional dele, que está ferido lá na infância, e ele vai repetir as coisas que fizeram com ele. Entendeu? Eu posso fazer uma pergunta, senhor? É doença, tem que ser tratado. Tem que ser punido, tem que ser tratado. Porque a pessoa não identificar também que é doença e não precisa, não procurar ajuda e manter a máscara também, compreendeu? Então, você não deve delegar, só concluir isso aqui. Você não deve delegar o comando. Primeiro você precisa aprender a começar a comandar os seus pensamentos. E não acreditar cegamente em orientação de ninguém, ou seja, filtra tudo. Até o que eu estou falando aqui, duvida. Põe em prática, vê se é verdade ou não. Fica acreditando piamente em tudo que eu falo aqui não, entendeu? Põe em prática, Geraldo, ó, isso aqui não funcionou tão bem para mim. Aí eu vou aprender com você, entendeu? Eu não estou aqui dizendo que eu sou dono da verdade, nem nada, entendeu? Eu estou dizendo a experiência minha, o que eu aprendi e como eu uso para poder me melhorar na vida. Se alguém teve uma experiência diferente, vamos trocar uma ideia, ver se melhora aí, ó, vamos compartilhar. Entendeu? Igual você está trocando ideia comigo aqui agora. O Estado laico é lei do Brasil? Não sei. Porque traduz pra gente aí. Traduz pra gente. Laico é, por exemplo, você ser de outra religião e ser obrigado a frequentar outra religião. Não, aqui é liberado. A cultura religiosa aqui é liberada. Não tem obrigação, igual lá no muçulmano. Lá os muçulmanos, que a mulher tem que usar burca lá, que estão lá, já mataram. Eu acho que chegou a 50 mil pessoas mortas lá, porque eles querem não sei como. Olha onde chega, gente. Olha só. Olha o erro fatal. Começou primeiro as pessoas aceitando um comando religioso, ó. O sexto erro fatal do ser humano consiste em delegar o comando do direcionamento dos seus pensamentos e às circunstâncias da vida. Ou seja, as religiões, o que for. Dirigir com a autoridade religiosa tão necessidade de conselho, de orientação, às vezes em densidade muito superior. Você acha que aquele chá lá, aquele... chá não, Reza Palévia era outra monarquia. Que também estava errado, o Ayatollah lá.
Você acha que aquelas ideias dele, maluca lá, de botar arma lá, botar arma para traficante não, para criança matar os outros, estourar a bomba, ou terrorista, mandar e botar as mulheres abaixo do homem, botar a mulher como serva escrava do homem, como um animal sexual e coisa e tal. Quer dizer, eles permitiram delegar o comando da vida deles para uma autoridade lá, que é autoridade merda nenhuma, entendeu? Olha o que dá, cara. Vira um país que hoje as pessoas querem ter liberdade para pensar e para comer, eles matam. Eles matam porque a pessoa quer ter liberdade. Vão condenar, vão te enforcar. Você não quer ser comandado. Você quer comandar. Quem é você para achar que você pode comandar você? Você tem que me obedecer. Você fica tratando todo mundo como umas criancinhas debilóides. Olha o ponto que chega um erro fatal desse aí. Ditadura, né? Ditadura. E aí nós ficamos à mercê de políticos que entra lá também, fica mandando o quê? Fazendo leis para poder beneficiar a eles próprios. E a gente fica ali, pagando a conta. Entendeu? Vão sugar desse povo, tá? Pra gente ficar comendo caviar, comendo lagosta, não sei o que tem lá. Entendeu? O vinho de não sei quantos R$1.000, só pode ser um vinho calculado, papapá. Por quê? Nós deixamos o sistema comandar a nossa vida. Um trabalha com o outro, cara. Um trabalha com o outro para comandar. Por que tá essas guerras no país, um com o outro? Morre um monte de gente, não morre os presidentes que fazem... Uai, porque ele fica ali blindado, né? O Maduro caiu de Maduro. Ele não conseguiu se blindar, né? Os Estados Unidos foi esperto, foi lá de uma forma muito inteligente, né? Sem dar um tiro. Ou só tirou naquele cara mais perto dele ali, pegou o cara, tá lá, ele e a mulher dele preso lá. E tá agora soltando todos os presos políticos, que era gente que discordava dele. Entendeu? Por que discordava? Por que discordava e foi preso? Porque, sabe por que aparentemente o mal vence o bem? Porque o bem não faz o mal. E aí ele é pego, entendeu? O bem não faz o mal, mas o bem tinha que ser inteligente para não deixar o mal fazer mal para ele. Tá? Talvez usando esse conceito de diferença do bem para o mal, talvez resolva, porque vamos pensar aqui. Um conceito que eu peguei do Rudolf Steiner. O mal é o bem colocado no lugar errado. E o bem é o mal colocado no lugar certo. Fica claro você entender? Água no radiador de um carro. É o bem, ou seja, eu coloquei no lugar certo, vai refrigerar o carro. Agora, se eu errar aquela tampinha ali, botar água no motor, ou seja, o bem botado no lugar errado faz o mal. E o mal botado no lugar certo faz o bem. Então, por isso, às vezes, a pessoa tem um dom para uma coisa. Você põe ela no lugar errado, vai dar certo para aquele negócio ali. Né? Então, por exemplo, você botar de presidente num país, um cara que é um fanático religioso, por exemplo, é botar a pessoa no lugar errado. Se ele ficasse lá numa mesquita lá e quem quisesse ouvir os negócios dele fosse lá, estava no lugar certo, cara. Quero me aconselhar contigo. Agora ele botar ali um monte de dogma para a pessoa acreditar. Aí vem no último aqui, ó. Olha aqui, como é que uma coisa liga com a outra, ó. O sétimo erro fatal do ser humano consiste em delegar o comando. É o sétimo erro fatal. Que é esse aqui, ó. Acreditar no que não é verdadeiro e não perceber o que é verdadeiro. Ou seja, ó, a pessoa te passou a saliva. Pode acreditar nisso aqui, que é assim, entendeu? Ele te ganhou ali, ó. O sexto erro fatal é acreditar no que não é verdadeiro e deixar de perceber o que é verdadeiro. Essa é possivelmente a questão mais básica de um psiquismo humano deveria saber, independente da sua crença, independente da crença. Tá? Então, por exemplo, reencarnação. Quase ninguém acredita. Eu não acreditava muito, não. Hoje eu acredito que faz lógica, faz sentido, mas ao mesmo tempo pode não ter reencarnação. Você pode ir para um outro plano, uma outra vivência e não voltar para cá. Entendeu? Agora, que não existe morte, que é o corpo só, a gente é do berço à cova, você vive no corpo aqui, vive no corpo temporariamente, porque à noite a gente sai do corpo. Tá? Hipnos é irmão gêmeo de Thanatos, ou seja, o sono, que é uma hipnose, é irmão da morte, que é Thanatos. Ou seja, o sono é uma pequena morte. Quando você dorme, você larga os seus afazeres daqui. Então a pessoa está lá, ó, ele tem afazeres ali na casa dele, vamos supor, a mãe cuidar do filho, ou o pai, ou uma pessoa que é um empresário ir lá acordar, ir para a empresa e coisa e tal, papapá. Ele morreu, ele não vai mais. Dizem até que quem é apegado continua lá trabalhando o dia inteiro, né? Achando aquele filme Ghost, né?
mostrava isso. A pessoa achava que ainda estava naquele dia a dia ali fazendo aquilo. E o cara que é vidente via a pessoa ali, né? Então, do mesmo jeito que a pessoa morre e larga os afazeres dele aqui, quando você dorme, ou se você tá lendo ou assistindo alguma série, fala assim, pô, tô com muito sono, não vou dar conta não. Aí você dorme, larga aquele afazer dali, vai para um outro plano e fica com outros afazeres, que é a sua vivência dos sonhos. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente. E no outro dia, fala assim, amanhã eu continuo, amanhã eu termino esse trabalho. Aí você volta. Isso que é reencarnação. Entendeu? O hipnos é uma pequena morte. Você desencarna à noite e reencarna de manhã para continuar os afazeres. Agora, a morte é uma grande sono, entendeu? Você desencarna, larga os afazeres aqui, larga a família, larga os problemas, coisa tal. Aí depois você fala, por isso que fala que o karma te traz. O karma passado, você tem o karma passado, o karma presente e o karma futuro. Tá? O karma te traz para aqueles afazeres que ficaram mal feitos. Por isso, quanto mais a gente deixar as coisas bem feitas, harmoniosas, você vai sem afazeres, que é a liberdade. Por que é liberdade? Vamos supor que você tem muito karma passado. Você tem que pagar isso. Ou seja, você não está livre, o seu futuro está determinado. Sacou, Lance? Se você fez muita lenha... Não, karma de outras vidas? Então, passado. De outras vidas. Por isso você está nessa família, você está nesse lugar e coisa e tal, papapá. Isso é o karma passado. Então você não é livre, você já está determinado que vai ter um futuro passando por aquilo ali. Aquilo ali vai estar na sua cara para você resolver. Se você não resolve, aquilo vai acumulando. Quando você vai resolvendo, você fica livre, aí você cria o futuro que você quiser, com o presente. Quando você tem muita coisa pendência, seu karma é pesado, você não é livre, porque o futuro já está determinado para você. Você tem que passar pela resolução das coisas que você deixou encrencado. Tá com o lance? A liberdade é isso aí, é você agir resolvendo aquele lastro de coisa que você está largando para trás, você está puxando aquilo. Então esse é o sétimo. E pense, né, reflita quanto desses 7 princípios de erros fatais você comete e começa a trabalhar isso aí para poder anular esses karmas, para o karma ficar leve, né? Igual uma vez, eu conversando com uma espiritualista, né, da comunidade do Trigueirinho, frequentei lá, e ia conversando com ela, falando como é que era a minha vida, falando assim que, sei lá, que não tinha casado, que não tinha nenhum problema, coisa assim. Não que casar é um problema, entendeu? Mas contando, aí a conclusão achou assim, karma leve o seu. Num bate-papo com ela, falou assim, karma leve. Só que você tem que chegar nesse ponto e você falar assim, pô, meu karma tá leve. Sabe o lance? E como que é o karma leve? Parar de fazer erro fatal danoso, ou seja, que gera karma passado, que influencia no nosso karma presente e já determina uma prisão no futuro, ou seja, você tem que passar por aquilo para resolver. Não é bacana isso aí? Isso aí. Vamos fazer, só para concluir aqui, já deu quase 1 hora, não, deu menos um pouquinho, mas 57 minutos. Vamos fazer só um pequeno exercício respiratório, né? Olha só, falando essa questão de dormir, de relaxamento, você usa a respiração para relaxar o seu corpo e depois você visualiza um lugar tranquilo, um lugar que você se sinta bem. É um jeito bom de dormir. Você cria uma imagem mental, uma paisagem mental, por exemplo, você deitado numa rede, você num pôr do sol, um lugar que não te fica ali, você está ali tranquilo, você sabe que não vai vir ninguém te assaltar ali, entendeu? Hoje em dia, uma vez eu fui ali no Grambre, cara, na época que eu fumava até uma maconhinha, coisa e tal, papapá. Vamos lá no Grambre pra gente ver o visual, entendeu? Subi o morro do Grambre, cara, tava eu e a namorada minha, cara. Chegou um cara com revólver pra assaltar a gente ali, cara. Isso aí na década de 80. 1985, cara. Que cagaço que eu passei, bicho. Tava lá meditando, vendo o pôr do sol, o cara vem com uma arma. 40 anos atrás. Cara, eu era cabeludão, parecia até Jesus Cristo, né? Cabeludão, coisa e tal. Acho que eu usei aquilo ali. Eu falei, cara, nós estamos aqui na boa, não tem nada aqui, não tem dinheiro aqui, cara. Deixa a gente ir embora, bicho. Eu sei que eu usei, eu convenci o cara a não fazer nada com a gente ali. Com a menina também, que ele poderia estuprar a menina, cara. Entendeu? Convenci o cara. Mas aí o que eu tô falando? Você imaginar um lugar tranquilo hoje, pra você ir, tem que ser você vai na roça, alguma cidade, assim, uma coisa assim, tem lugar que não é muito tranquilo mais. Mas aí você pode imaginar, por exemplo, aqui é ótimo, céu estrelado, né?
uma noite de luar, ou você lembrar de uma boa experiência da sua vida, aí isso tudo te induz para ir para o sono bom. Porque dormir é desligar o sistema nervoso, desligar a mente. E acordar, ela fica no stand-by, é botar no stand-by. E acordar é ligar a mente de novo, a mente é net. Para poder parar a mente é net, você fixa numa coisa. Então vou fazer um relaxamentozinho pequenininho para vocês praticarem isso quando tiver com dificuldade de dormir, né? Então vamos lá, gentileza, fecha os olhos. Vou fazer uma respiração profunda. Solta devagarzinho. Respira profundamente. Duas formas de relaxar o corpo, tá? Vamos fazer as duas. Abra bem os olhos e fecha lentamente. Abra bem a boca e fecha lentamente. Respira profundamente. Levante os ombros e solte devagar. Contraia os braços, estique-os devagar. Feche as mãos e abra devagar. Contrai o tórax e solte devagar. Contrai o abdômen e solte devagar. Levante as pernas, estique-as, vire os pés, assim, fazendo círculo, né? Primeiro abrindo, agora fechando, levante para cima, para baixo, acha o ponto do equilíbrio, respira profundamente. Relaxe. Já começou a relaxar. Pode fazer mais de uma vez se precisar, mas agora vamos fazer um outro tipo subindo agora. Sinta os seus pés pesados e relaxados. O pé direito pesado e relaxado. Muito pesado e relaxado. Perna direita pesada e relaxada. Coxa direita pesada e relaxada. Veja como a sua coxa direita, a perna direita toda está muito pesada e muito relaxada. Ó, vê a diferença já para a esquerda. Ó, você sente que a direita está muito mais pesada e muito relaxada. Agora vamos botar essa onda de relaxamento na esquerda. Ó, pé direito pesado e relaxado. Respira profundamente e relaxa. Perna direita pesada e relaxada. Coxa esquerda, direita, esquerda. Pesada e relaxada. Toda a bacia pesada e relaxada. Você está pesado na cadeira, muito pesado. Seu corpo está com 1 tonelada de peso. Ó, pesado, 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 pesado. Você vai deixando o corpo, tá vendo? Vai relaxando, deixando. Aí no caso na cama, ele vai ficar pesado na cama. O abdômen pesado, relaxado. O tórax pesado, pesado, relaxado. Mão direita pesada e relaxada, braço direito pesado e relaxado, antebraço pesado e relaxado. Todo o membro direito muito pesado e relaxado. Olha a diferença, ó, agora o esquerdo, vamos pesar a mão esquerda, o antebraço e o braço esquerdo. Tudo muito pesado, muito relaxado. Seu ombro está muito pesado, a cabeça pesada e relaxada. Seus olhos estão pesados, sonolentos. Você não consegue abrir os olhos de tão pesado e relaxado. Respire profundamente e relaxe. Agora preste atenção em sua respiração. Veja como ela está calma, tranquila, relaxada, serena e profunda. E dentro dessa calma, preste atenção na pulsação, na sua pulsação do seu coração. Como ele está tranquilo, calmo, relaxado.
emanando energia positiva de amor, de compaixão, de auto-perdão. Auto-perdão é fundamental para a gente se equilibrar, parar de se culpar, de se punir, simplesmente se sentir merecedor da saúde, do equilíbrio, do bem-estar, do bem viver, de adquirir a sabedoria de como viver bem, feliz, levar a vida nas próprias mãos. Então sinta essa serenidade do coração, te dando essa confiança e trazendo auto-perdão. Agora lembre-se de bons momentos, de momentos felizes da sua vida. Respire profundamente e relaxe. Uma noite de luar, um céu estrelado, uma brisa suave. Imagine um bosque, uma caminhada no bosque, um banho na cachoeira, um banho no mar. Um lugar que se sinta muito bem. E é um recôndito que você pode buscar, né, no seu interior. Imagine uma paisagem assim, uma árvore, uma sombra e um rio cristalino, água cristalina. Você está nessa paisagem tranquilo, sereno, calmo, equilibrado. E nesse estado, você pode imaginar indo para um bom espaço de resolução que você vai ocupar no seu sono, na meditação, no relaxamento, em que você começa já a ter o sentimento do futuro da resolução. Você sente antes de experimentar. Isso se torna real. Você, gerando esse estado seu de bem-estar, você começa a imaginar futuros com essas cenas boas, positivas, equilibradas e sentindo que isso já é seu. Aí você já vê a diferença entre o estado que você estava, aquele que você está imaginando e sentindo, e tendo essa consciência de onde você está mentalmente, emocionalmente, e na atitude, sentindo isso como posse sua só, já, e esse estado agora tem essa consciência dessa diferença e começa agora a praticar na sua vida, no seu dia a dia, falando sobre isso. Pode escrever, pode falar diante do espelho. E essas coisas boas, né? Positivas, prosperidade, abundância, amor, paz, fé, tranquilidade, vão se materializando na sua vida. Desde que você pratique. Nós somos merecedores de toda essa riqueza interior que a gente tem. É só buscar e praticar e expressar. Ok? Vamos fazer uma respiração profunda. Podemos abrir os olhos e voltar. Obrigadão pela reunião. Pode fazer alguma pergunta se alguém quiser, tá? Vou terminar aqui.